Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos nosso curso em que nós queremos cada vez mais conhecer, a divina pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem. E nesse processo de conhecer Deus que se fez homem, a gente vai aproveitando também, tirando uma palhinha e nos conhecendo a nós mesmos. Isso é um dos grandes frutos que eu gostaria que esse curso tivesse, para que você, se conhecendo melhor, possa também se entregar mais e melhor a Deus, por Cristo, no Espírito Santo. Né? Muito bem. Então, nós vimos, na primeira parte do nosso curso, o mistério da encarnação com a unidade da união hipostática. Paramos para olhar um pouco a natureza humana, ou seja, a alma humana de Cristo, para entender que, claro, se é uma alma, desta alma brotam as duas faculdades, as duas potências normais que toda alma tem, uma inteligência e uma vontade. Nas últimas duas aulas, nós nos detivemos mais na questão da inteligência. Não é? Vimos a inteligência de Cristo, vimos que, apesar de ser uma inteligência humana, com a ciência da visão beatífica, com a ciência infusa, com a ciência adquirida, essa é a inteligência de Cristo, apesar de ser uma inteligência humana distinta da inteligência divina, nós vimos que tem uma unidade psicológica, não é? Nessas duas inteligências, nessas duas consciências, porque existe uma unidade psicológica de um eu. E este eu de Cristo une realmente essas duas inteligências num único eu, o eu divino. Bom, dito isso, vista a questão da inteligência, nós gostaríamos de olhar agora brevemente a questão da vontade. Por quê? Porque a vontade vai ser importante também para nós entendermos a redenção. Quando nós passarmos para a segunda parte do nosso curso de soteriologia, que a gente for realmente ver a obra da redenção, nós precisamos entender a vontade de Cristo. Então, em Cristo, existe realmente uma vontade humana distinta da vontade divina? E, se existem duas vontades, como é que elas se relacionam? Bom, hoje em dia a questão do monotelismo, ou seja, dizer que em Jesus existe uma só vontade, é uma heresia que saiu da moda. Como nós estamos salientando nesse nosso curso, a heresia atual, exatamente por causa das tendências protestantes que estão graçando por aí, é mais o nestorianismo. Lembra o que é nestorianismo? Nestorianismo é a heresia de Nestório, patriarca de Constantinopla, que dizia que em Jesus existem duas pessoas diferentes. Uma pessoa divina, que é filho de Deus, e uma pessoa humana, que é filho de Maria. E que essas duas pessoas estão unidas moralmente. Ou seja, Deus habita no homem, Jesus. Só que aí os santos padres, São Cirilo de Alexandria e os doutores escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, chegam e dizem, se em Jesus é um homem no qual Deus habita, então não tem diferença nenhuma entre Jesus e todos os justos desde a criação do mundo, porque é isso que acontece com os justos. Deus habita em nós. Então Jesus seria somente um santão, com maiúsculo, mas não seria Deus que se fez homem.
Então, a tendência é separar. Se a tendência é separar, né, atualmente, então também, quando vai se analisar as vontades em Cristo, a tendência é separar e colocar a vontade de Deus e a vontade da alma de Jesus em conflito, em luta, uma contra a outra. E parece até que tem fundamento bíblico para isso, porque, veja, Jesus suou sangue no Getsêmani e disse, Pai, afasta de mim este cálice. Então, pronto, então, as duas vontades estão claras, que são duas vontades, e parece que Jesus estava em conflito com a vontade de Deus, a tal ponto que tem uma espécie de sabor de como se Jesus fosse pecar, como se Jesus fosse realmente se revoltar contra Deus no Getsêmani. E ele morre com um grito quase blasfemo: meu Deus, por que me abandonastes? Então vejam, aí novamente a tendência, né, de colocar, separar demais, né, o nestorianismo, como duas pessoas diferentes em conflito, uma com a outra. Bom, o fato é que a Igreja, ela já definiu dogmaticamente que existem em Cristo duas vontades, porque são duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Portanto, tem uma vontade que é a vontade divina e uma vontade que é a vontade humana. Portanto, está condenado você dizer que é uma vontade só. Monotelismo. Uma só vontade em Cristo. Não é verdade. Então, se não é uma vontade só, afastado, essa heresia, que é uma espécie somente de adaptação do monofisismo, não é? Como explicar o relacionamento dessas duas vontades? Não é? Então, vamos, para a gente entender que em Cristo existe uma vontade divina, uma vontade humana, a gente precisa então entender o que é uma vontade. A melhor maneira da gente enxergar isso é o nosso autoconhecimento. Vamos olhar para nós, seres humanos, como é que o negócio funciona dentro de nós. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é vontade? Vontade, veja, existem, quero recapitular aqui porque isso nós já falamos. Existe nos animais e em nós, né, duas coisas: a capacidade de conhecer e a capacidade de querer um negócio, de apetecer, o apetite. Eu conheço e tenho apetite e quero. Né? O animalzinho, ele enxerga é sensível, tem o sentido, o olhar. Ele vê, ele fareja, ele saboreia, ele quer comer aquele alimento. É um conhecimento muito superficial, né? Porque é o conhecimento do animal é um apetite muito superficial. Ok? Isso daí existe em nós também. Só que no ser humano, isso daí faz parte de uma natureza mais completa, mais bonita. Por quê? Porque o nosso conhecer sensível está ligado com uma capacidade de conhecer mais profunda, que é a capacidade de conhecer as coisas realmente no ser delas. Os animais conhecem só pelas aparências. Nós não. Nós começamos conhecendo pelas aparências, mas depois, por todo um processo maravilhoso dentro de nós, nós somos capazes de ver muito mais. Nós somos capazes de ver
o ser das coisas. E eu distingo, nós somos capazes de distinguir, né, as espécies. Eu sei, não, isso aqui é uma árvore, isso daqui é um livro. A gente vai e nós somos capazes de fazer coisas fantásticas com o nosso conhecimento. Então, existe um conhecimento mais profundo, né, que é o nosso conhecimento intelectual. Também existe o apetite. Nós, como os animais que conhecem sensivelmente, nós também apetecemos sensivelmente. Nós temos apetites sensíveis, né? A gente quer as coisas. Eu quero comer, eu quero beber, eu quero... né? Só que o apetite sensível, nós poderíamos chamar ele de vontade, mas na filosofia a gente não usa essa palavra. A gente usa para apetite sensível só. A palavra vontade, né, em filosofia, ela é usada especificamente para um outro tipo de apetite. É o chamado apetite racional, onde eu enxergo as coisas no seu ser e, embora às vezes eu possa sentir uma repulsa sensível, eu sou capaz de abraçar aquilo racionalmente, ou seja, o apetite irracional, que a gente chama de vontade, nos torna capazes de nos inclinarmos livremente na direção daquela realidade que eu estou enxergando. É um bem. Embora o apetite sensível esteja fugindo, o apetite racional me inclina livremente naquela direção. Até aqui eu estou repetindo coisas que já foram ditas, mas é pressuposto porque agora eu vou dar um passo a mais. Nossa aula é sobre a vontade. Então, a vontade é um apetite racional. Isso quer dizer o seguinte, eu vejo a coisa como um bem e me inclino e quero e digo, sim, é isso que eu quero, desejo. Só que, embora a gente tenha uma só vontade, nós, os seres humanos, nós tenhamos uma só vontade, ela tem, digamos assim, no processo, a gente pode distinguir partes, né, desse processo, que é o seguinte, por exemplo, diante da morte, não existe somente uma repulsa sensível para a morte, que é a repulsa do animal. Mas se nós formos refletir sobre a realidade da morte, você vê que a sua vontade racional, ou seja, o apetite racional, está naturalmente inclinado para ter uma repulsa sobre a morte. Por quê? Porque, claro, é algo que a gente vê que está em contradição com a natureza. Então, é aquilo que os escolásticos chamam de vontade como natureza. Ut natura. Mas um herói pode, através da deliberação, do livre arbítrio, abraçar isto. Então veja, é uma só vontade, mas é como se fossem duas. E eu não estou falando da parte animal, não. Eu estou falando da parte da alma. Duas. De tal forma que você, embora intelectualmente falando, ut natura, né? Como natureza, você não quer aquilo, você rejeita aquilo,
ut ratio, ou seja, como deliberação racional, você é capaz de realmente inclinar as coisas na direção daquilo. Então, veja, é uma vitória muito grande, é uma liberdade muito grande, porque nós somos capazes de... O que eu estou tentando mostrar para você é que o nosso livre-arbítrio, ele tem uma capacidade de dominar não somente o apetite do animal, mas ele tem também uma capacidade de inclinar um apetite que a própria alma, pela sua natureza de alma, rejeitaria. Portanto, eu poderia, né? Eu posso abraçar até algo que a minha alma naturalmente rejeita. Não é só a animalidade, não é só a questão do dói, é desconfortável, não, mas a própria ideia de morte causa repulsa. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é aqui que se dá o grande conflito do Getsemane em Jesus. O conflito do Getsemane, os suores de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não se explicam por um conflito entre o homem com sua vontade humana, lutando com Deus, com a vontade divina que esmaga a vontade humana. Não. Se você se conhece, se você entende como funciona a sua vontade humana, você é capaz de enxergar que o que aconteceu, algo do grande mistério, algo que aconteceu com Jesus no Horto das Oliveiras. Ou seja, Jesus, enquanto alma humana, tá? Existe na alma humana uma repulsa natural pelo pecado, pela morte. Se como a alma de Jesus era uma alma perfeitíssima, santíssima e imaculada, diante da ideia de abraçar o peso do pecado da humanidade, diante da realidade de abraçar a morte, é evidente que a alma, não somente fisicamente, espiritualmente, a vontade de Cristo estava naturalmente, porque perfeitamente ordenada, naturalmente inclinada a ter uma grande repulsa da morte. E, no entanto, esta mesma vontade de Cristo, esta vontade que tem lá, ela totalmente dócil, amorosa, santa, movida para o Pai, ali, no seu livre arbítrio, na sua vontade livre, vê a salvação da humanidade, que é a vontade do Pai. Vê que aquilo que naturalmente é repugnante, vê que ali existe um grande bem. E Jesus, portanto, na sua vontade humana, desejou morrer. Embora isso fosse um grande conflito dentro da sua própria vontade.
Deus inspira em nós o querer e o fazer, diz São Paulo. A alma humana de Cristo, unida à pessoa do Verbo, quis morrer na cruz, embora houvesse algo da sua própria vontade que não queria. E ali está o conflito. Não é um conflito, ou seja, não é um conflito entre a vontade humana e a vontade divina, mas um conflito da própria vontade humana. Mas por quê? Porque é evidente, gente. Pensa bem, vamos olhar as coisas direito. Pergunto para você, vamos lá. Jesus pecou? Não. Ora, uma vontade humana que se opõe deliberadamente contra a vontade de Deus, como é que é o nome desse negócio? Pecado. Então, é evidente que em Jesus, na sua alma humana, nunca houve uma vontade que consentiu a uma revolta contra a vontade de Deus. Isso não pode ser. Senão, o Cristo Imaculado seria o maior pecador. Ora, nós sabemos que Jesus é impecável. Jesus não pode pecar. Você vai dizer, mas padre, pera lá, padre. Mas se Jesus não podia pecar, então ele não era livre. Resposta, você não sabe o que é liberdade. Ou seja, a hipótese de nós pecarmos não constitui a nossa liberdade. O que é a realização da liberdade? A realização da liberdade ela acontece na escolha do bem. Tá? Eu tenho aqui um bem. Sei lá. Vamos supor, vamos colocar uma coisa. Eu tenho um bem, o santo matrimônio. Eu tenho esta possibilidade de vocação, que é santa. Eu tenho um outro bem, que é o celibato. Eu tenho um outro bem, que é o celibato na vida religiosa. Eu tenho um outro bem, que é o celibato na vida de sacerdote. São bens. E a sua vontade pode eleger livremente uma destas coisas e quanto mais ela estiver em sintonia com a vontade de Deus, mais livre, mais realizada, mais maravilhosa a sua vontade é. Quando São Francisco, que podia ser padre, tinha gente insistindo para que ele fosse padre, escolheu o celibato sem o sacerdócio. Havia ali uma consciência profunda de que aquela era a vontade de Deus para ele. E ele elegeu. E fazendo a vontade de Deus foi eminentemente livre. Eminentemente livre. Que beleza. E aqui está a liberdade de escolher bens. Agora, São Francisco tinha a opção de, sei lá, viver uma vida de playboy ou se entregar num prostíbulo? Tinha essa opção. Mas se você vai e opta por isto, você exerce o livre-arbítrio, mas isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque quem escolhe o mal, escolhe a escravidão. A liberdade verdadeira está em escolher estes bens. Isto é liberdade. E se você acha que faz parte intrínseca da liberdade poder escolher o mal, você não entende o que é liberdade. Como é que pode ser? Porque é uma contradição. Como é que pode ser
parte intrínseca da liberdade escolher a escravidão que anula a liberdade. Quem escolhe o pecado exerce o livre-arbítrio. Mas ao exercer o livre-arbítrio, nesta direção, está escolhendo a escravidão e não a liberdade. A liberdade, ela se dá na escolha dos bens. De tal forma que a liberdade das criaturas, nós, seres humanos, a nossa liberdade, ela só se realiza como liberdade condicionada. Nós não somos Deus. Somente Deus é quem, com sua vontade, faz uma coisa ser boa. Por quê? Porque Ele é o sumo bem, portanto Ele diz, faça-se. E a coisa acontece como boa, porque Ele só faz coisas boas. Saiu de Deus é bom. Aconteceu a partir de Deus é bom. Então, toda a liberdade das criaturas, a minha, a dos anjos, a liberdade das criaturas é uma liberdade condicionada a esta realidade de Deus, onde está demarcado, nós podemos escolher livremente, não é? Onde Deus disse a Adão e Eva no jardim do Éden, comam de todas as árvores, mas esta aqui vai te dar escravidão, não coma dessa daqui. Olha quanta liberdade tinha Adão e Eva. O que Adão e Eva escolhem? A escravidão. Escolhe se entregar, porque a coisa aqui, gente, não é essa ilusão do ser humano. O ser humano acha, mas eu posso ser independente e livre de Deus. Não, essa não é uma escolha. Você pode ser livre servindo a Deus ou escravo servindo a Satanás. Essa é a escolha. A liberdade é só com Deus. Fora de Deus não tem liberdade. Isso é algo ontológico, metafísico. Bom, voltemos à vontade de Cristo. Jesus, o Logos eterno, Deus que se fez homem, tem uma vontade divina, tem uma vontade humana. E esta vontade humana, plenamente livre, precisa sim ser livre, porque ela precisa merecer, precisa sim ser livre, porque ela precisa reparar, precisa sim ser livre, porque é a única maneira que uma alma humana pode prestar a Deus o culto de adoração, de ação de graças, que pode amar. Somente os livres amam. Esta vontade humana que precisa ser livre, ela é a alma humana que, por definição, é a mais livre de todas. Por quê? É aquele que diz, mas não faça-se a minha, mas a vossa vontade. Quando Jesus diz isso no Horto das Oliveiras, ele está dizendo, Cristo, alma humana, única vontade, porque a alma humana só tem uma vontade. Jesus tem duas, a de Deus, mas eu estou olhando a alma humana. A alma humana de Cristo está, enquanto a parte da alma que delibera e escolhe e exerce o livre-arbítrio, está dizendo para Deus, Deus, eu escolho livremente fazer a vossa vontade, embora a minha vontade natural, humana, tenha uma natural repugnância da ideia da morte. Mas ele escolhe. É a vontade quem está fazendo isso. Então, não é a vontade humana
em conflito com a vontade divina, é a vontade humana em conflito com a vontade humana. A vontade humana ut ratio em conflito com a vontade humana ut natura. Ambas são uma só vontade na alma de Cristo, mas estamos distinguindo aqui as coisas. Por quê? Porque essa distinção ela existe dentro de você. Você não tem duas vontades, mas às vezes parece que você tem. E eu não estou falando somente, porque a maior parte das pessoas nem chega nesse nível, a maior parte das pessoas tem um conflito, não na vontade humana, mas com o apetite irracional, animal, sensível e desordenado. Tá? Mas acontece que se você tiver verdadeiramente uma vida interior, se você realmente enxergar as coisas com profundidade, você vai ver que mesmo no nível interior mais profundo do seu querer, você tem que enxergar que às vezes você deve deliberar e escolher coisas que causam uma certa violência dentro de você. Então, é um pouco uma explanação, digamos assim, para a gente entender, né, aquilo que os próprios evangelhos nos dizem. Muitos pregadores, muita gente, especialmente na área protestante, o pessoal diz muita sandice, muita maluquice a respeito de Cristo, colocam um conflito no próprio Deus. Por exemplo, Jürgen Moltmann, protestante, ninguém é contra Deus a não ser o próprio Deus, colocando um conflito interno na Trindade, o Filho contra o Pai, etc e tal, na cruz. Quer dizer, tanta maluquice que poderia ser evitada simplesmente se as pessoas parassem um pouquinho para ver antropologicamente como se dão os conflitos dentro de nós. Mas como para essas pessoas, para Lutero, por exemplo, só tem uma única coisa, né? O apetite desordenado. Então, eu serei sempre pecador, porque o apetite desordenado está sempre mandando na minha vida. E ninguém ensinou para o pobre do Lutero que ele tem uma vida interior. Olha, você tem um negócio, um nível lá, mais importante, onde floresce a liberdade. O que Lutero precisava era de um diretor espiritual que ensinasse para ele um pouquinho de ascética e mística. Mas, infelizmente, o Staupitz e Companhia Limitada só conseguiram tratar o Lutero como os radicalismos de um agostinianismo herético, né? Atenção, não estou dizendo que Santo Agostinho é herético, é que o agostinianismo de Staupitz e daquele pessoal era herético. Deu no que deu. Então nós temos agora todo o campo protestante que nega a liberdade humana. E porque nega a liberdade humana, termina dizendo em cristologia coisas absurdas, colocando nosso Senhor Jesus Cristo, na sua alma santíssima, impecável e imaculada, em conflito com a vontade de Deus. Isso é absurdo. Então, recapitulando, vamos recordar. Existe uma unidade em Cristo, Deus que se fez homem. É uma única pessoa. Mas a natureza divina tem uma vontade. E a natureza humana tem também uma vontade. Que existam duas vontades, não é? De uma forma geral, hoje em dia, é uma coisa que não cria tanto problema, porque a heresia monotelista de uma só vontade não
não está na moda. Por isso eu gastei pouco tempo falando contra o monoteísmo. Mas a dificuldade é que, admitindo que em Nosso Senhor existem duas vontades, a vontade divina e a vontade humana, o problema é quando as pessoas começam a enxergar a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras, as orações de Jesus na cruz, e começam a colocar Jesus contra Deus, né? A vontade humana contra a vontade divina. Quando, na realidade, o que dilacerou e criou realmente o conflito foi que dentro da própria vontade humana, que é uma só faculdade, ela tem duas facetas, duas características que podem estar em conflito dentro de nós mesmos. E aí, uma vez que a gente enxerga isso dentro de nós, nós podemos perceber perfeitamente como é que isso aconteceu de forma mais profunda, mais misteriosa, assim, de forma inefável dentro, né, na alma e na vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, esta vontade santíssima que em tudo sempre quis realizar a vontade do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.